bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu telespectador, que está assistindo mais um episódio Detetive Bragas Investigando o Passado. Mas antes de começarmos, gostaria de sugerir uma reflexão. Quando estudamos história, nós vemos apenas um ponto de vista acerca dos fatos. E foi por isso que resolvemos elaborar esse programa. Com vocês, Detetive Braga. Quem são os seres? Nós somos a equipe especial da Detetive Braga. Pura passar. Como foi dito a vocês, a história geralmente mostra um lado da história. E é com esse objetivo que estamos aqui em Tenochtitlan, antiga capital asteca, para mostrar para vocês o outro lado quanto à visão espanhola. E é com isso que começamos nossa primeira entrevista com um civil asteca. Olá, senhor Lin, como estamos? Em qual língua nós podemos nos comunicar? Português mesmo, eu falo muito bem a língua. Nossa, seu português é muito bom. Muito do língua. Vamos para as perguntas? Tentaram catequizar o senhor, né? Pode nos contar melhor sobre isso? Sim, posso sim, com muita propriedade. Bom, a invasão espanhola começou em 1519, todo aquele sofrimento. Em 1521, eles conquistaram nossa capital, e daí em diante foi só ladeira abaixo. Lembro do dia em que aquele grupo de frades franciscanos vieram nos ensinar sobre a religião deles. O problema é que nós já tínhamos a nossa. E na nossa sociedade, os sacerdotes já nos ensinavam isso. Por conta disso, eu falei com muito carinho e sabedoria para aqueles homens. Mas senhores nossos, aos que nos guiam, nos governam, nos levam aos ombros, nos ensinam como devem ser venerados os deuses. Há os que fazem oferendas, os que incenseiam. E há também os chamados sacerdotes do deus asteca. Ficou bem evidente que eles tentaram impor uma religião nova, ignorando completamente a sua religião e seus costumes. Mas foi bem pior na época da invasão. Acho que uma general pode falar com bem mais propriedade, pode falar bem mais autonomia sobre. Acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, o nome dela é Tucano, General Tucano. Bem-vinda, general. É um prazer conhecer. Queria poder dizer o mesmo. Por favor, entre. O Eli me disse que você estava presente quando os espanhóis invadiram. Pode contar um pouco? Sim, eu estava lá, mas não somente isso. Eu estava ao lado do grande Tlatoani Moctezuma II. Esse Tlatoani é tipo um rei, né? Sim, é como um rei. Bem, como eu havia dizendo, o rei mandou emissários assim que ele soube que haviam pessoas jamais vistas no nosso território. E eu era uma dessas pessoas desse grupo. E eu me lembro vividamente de como tudo aconteceu. Nós fomos de barco até as embarcações espanholas. E foi assim que eles nos trataram, assim que eles nos viram. Quem sois? De onde vindes? Onde está vossa casa? E nós debatemos prontamente. Do México é de onde viemos. Os espanhóis perguntaram: se são verdadeiramente mexicanos, qual o nome do rei do México? Senhores nossos, seu nome é Montezuma. A gente mal sabia o que estava por vir depois daquele encontro com os espanhóis. Foi horrível. Eu me lembro bem do massacre de Toscal. Pare com essa entrevista, da coroa espanhola não permite a tipo de conduta. Calma! Guarda, por favor, deixa eu continuar a minha entrevista. Pode continuar, mas só se você me entrevistar. Comandante Cortês. Eu mesmo. O senhor me interrompeu num momento muito importante. Interrompi não. Eu vim só esclarecer o lado da coroa espanhola quanto a essa sua historinha de invasão. Então vamos falar do massacre de... Não! Massacre não. Que massacre é esse que vocês estão falando? O massacre de Toscal aconteceu logo após o nosso primeiro contato
com os espanhóis. Eles avançaram pelo Vale do México e adentraram a nossa festa. E o rei Moctezuma II os recebeu de forma calorosa, até colocou um colar de flores em Hernán, mas ele teve que sair para poder resolver os negócios em Cuba. E antes dele ter saído, ele deixou um aviso aos guardas, que ele devia acabar com a festa azteca. Comandante Cortés, Cortês. Cortés. Perfeito. Comandante Cortés, poderia comentar um pouquinho sobre o evento citado? Com toda certeza. Bom, não houve nada demais, já vou dizer isto. Foi uma festa bonita até, eu me familiarizei muito com o rei, mas tive que me ausentar para resolver um problema em Cuba. E deixei apenas uma ordem às duas guardas, que cuidassem das novas terras. Agora, se para que isso acontecesse, vidas foram tiradas, isso já não é problema meu. Eu me lembro bem de como o massacre começou. Os soldados espanhóis cercaram todas as saídas para que ninguém fugisse. E dessa forma... As coisas assim dispostas imediatamente entram no pátio sagrado para matar a todos. Vão a pé, levam seus escudos de madeira, escudos de metal e suas espadas. Imediatamente cercam os que dançavam, atiram-se sobre o lugar dos tamborileiros. Deram uma cutilada no que estava tocando, cortaram-lhe ambos os braços. Logo decapitaram-no, longe foi sua cabeça cortada. Como eu havia dito, não vejo problema algum. Cada vez mais vejo quanta falta de humanidade tem em você, Cortés. Nada disso. A coroa espanhola tem interesses, e tudo que eu faço é apenas atender esses interesses. Agora, se para atendê-los, vidas precisam ser perdidas, não é nada que eu possa fazer. Falando em interesses, qual era o interesse da coroa? Bom, desde a invasão dos espanhóis à nossa terra foi bem difícil. Desde 1519, o início da invasão até 1521, cara, foi um momento onde a gente conseguiu perceber bem o objetivo deles na nossa terra. E nesse momento foi bem difícil viver na capital, porque era o principal lugar de domínio dos espanhóis sobre a nossa terra. Então a gente teve que fugir. Nós tivemos que fugir para outros lugares do reino e foi bem difícil mesmo esse tempo. Mas pior foi o tempo em que eles conseguiram encontrar ouro em nossas terras. Meu amigo, eu te digo que essa não foi uma boa experiência. Como foi a descoberta do ouro nas terras astecas? Muito graciosa, sem dúvida alguma. Eu me lembro muito bem de como foi e do que eu disse naquele momento. Neste tempo, o ouro é requisitado. As pessoas são interrogadas. Perguntam-se a elas se acaso tem ouro, se o esconderam em seu escudo, ou em suas insígnias de guerra. Se ali o tiveram guardado, se acaso em sua argola, em seu berloque, ou em sua luneta, ou no pingente. Tudo que seja ouro, logo deve ser ajuntado. O ouro é tudo para a coroa espanhola. O ouro sobrepõe tudo para a coroa. Então, seja quem for, ou onde for, se for pelo ouro, tem que ser feito. Então você está me dizendo, tudo pelo ouro, tudo que foi feito na expedição espanhola, as pessoas mortas, tudo é justificável pelo ouro? Se for pelo ouro, tudo é justificável. Oli e General Tucan, vocês têm algo mais a dizer sobre a invasão espanhola para a gente poder finalizar o nosso programa? O Eli escreveu um texto sobre isso ano passado, não foi, Eli? Foi sim. Você podia ler pra gente, por favor? Com toda certeza. O pranto se alonga, as lágrimas gotejam em Chatelucu. Já se foram os mexicanos navegando. Assemelham-se a mulheres. A fuga é geral. Aonde vamos, ó amigos? Logo foi verdade? Já abandonaram a cidade do México. O fumo está se levantando, a névoa está se estendendo. Chorai, amigos meus. Entendei que, com esses fatos, perdemos a nação mexicana. Entre 1519 até 1521, período em que houve a conquista do Império Azteca, os espanhóis tiveram 1.800 baixas e os astecas 200.000 baixas. Entre 1545 até 1550, 15 milhões de astecas morreram por consequência da febre tifoide, sendo 80% da população asteca na época, transmitida pelos espanhóis ao longo do contato mais frequente. Nesse vídeo, abordamos com um certo humor, um tema que não há onde tirar graça. Por muitas das vezes, a história apagou a história dos povos pré-colombianos. Hoje, debatemos sobre os povos mexicanos, mas a história que aconteceu lá
também aconteceu em nosso país. Lembrar para não esquecer, pois aqueles que não conhecem o passado estão fadados a repeti-lo no futuro.